E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Defesaças. Andréas fez o primeiro gol desde 20 de novembro de 2021. E toda a jogada do gol do Gabigol. Tem um mesinho aí, né, pro Flamengo se acertar com o Manchester. Gabigol voltou a marcar após 4 jogos e deu a vitória. E o Flamengo voltou a vencer o Fluminense após 5 clássicos. A gente tem um clipe especial aí, vamos ver? Na sequência? Tem um clipe bonito, Hugo aplaudido, hein? Parece final de campeonato pênalti, né? Decisão. Que coisa, né? Olha como tá esse Flamengo, né? Um jogo com o Fluminense, 8ª rodada ainda, e a coisa nessa pressão, nesse caldeirão. Como ele estava emocionado, o que tinha de carga ali, de pressão em cima dele, para comemorar daquele jeito. Por isso que eu repito, mesmo agora depois do jogo, ainda bem que ele teve uma grande atuação, o torcedor o apoiou, eu teria poupado, porque mais uma vez ele jogou super pressionado e vai continuar jogando super pressionado. Foi excelente ontem, um dos melhores em campo, garantiu a vitória do Flamengo, como todo goleiro de um grande time, ele vai continuar sendo cobrado todo jogo. Você muda a ideia? Você acha que agora, já que ele foi tão bem, que ele arrebentou, agora pegou confiança, agora fica, né, meu filho? Se não tirou depois de uma falha, você vai tirar agora, depois de uma grande atuação. Você confia... Não, quando o Santos voltar, para mim, o Santos tem que ser titular. Eu estou dizendo agora, sem o Santos. Que agora não tem o Santos. Sem o Diego Alves. Agora não tem o que mexer. Ele tem que continuar agora. Porque se não tirou depois de mais uma falha, de uma sequência, você vai tirar agora, depois de uma grande atuação, para pôr o outro garoto? Não tem como. Eu teria tirado para poupá-lo. Porque correu um risco grande. Ainda bem que não aconteceu o ruim, aconteceu o bom. Mas correu um risco. Se ele falha de novo, ontem seria talvez derradeira. Rapaz, mas foi uma grande atuação. Ó o bote. É perfeito. É no timing certo. É no timing certo, Não, as bolas que ele pegou no final do jogo. E essa? Ó, essa maravilhosa. E é tudo dele, né? Ele vai buscar. Não, é tudo dele, exatamente. Tudo dele, não é que chutou em cima. É porque, além dele ser grande, né? Ele tem essa amplitude, né? Ele sabe crescer para cima do atacante, enfim, de quem aparecer ali na frente dele. Então ele tem essa capacidade. Tecnicamente, Elton, a gente sempre teve uma grande expectativa em cima do Hugo por tudo que ele já mostrou. A gente sabe que ele tem capacidade. Mas era uma questão emocional. Você entrar no campo, ser vaiado pela sua própria torcida, cara, vai abalar. E ele tinha as falhas. As falhas estavam acontecendo, também não era por acaso, né? Você, nesse momento, vê sequência para o Hugo ou você continua achando que quando o Santos voltar, a vaga é dele? Ele até um detalhe sociocultural, essa música que a gente ouviu, Redemption Song, ela foi feita pelo Bob Marley, falando sobre o preconceito, né? Se livrar das amarras do preconceito e, de fato, seguir a sua própria mente, né? Então é interessante que se encaixa muito bem ao que também acontece com o goleiro Hugo, né? O Hugo ele é um jogador que já não é mais nenhum menino e a gente precisa entender que 23 anos ele já tem maturidade suficiente para entender como funciona o futebol, mas é um goleiro que acabou talvez queimando etapas dentro do próprio Flamengo, né? E foi também colocado à cova dos leões em muitas oportunidades por falta até de opção dentro do próprio Flamengo. Teve o jogo contra o São Paulo, que teve aquela falha dele, aquilo foi crucial. Eu acho que ele sempre mostrou potencial, só que uma falha de um goleiro no Flamengo, ela aumenta ainda mais essa pressão, né? O canhão é muito maior. Não que ele não tenha falhado, e de fato falhou. Mas eu acho interessante se observar também do ponto de vista interno a confiança que o Paulo Souza dá no goleiro. Talvez se essa partida de ontem ele não tivesse jogado, ele nunca mais teria mostrado que tem potencial de ser um grande goleiro. E foi justamente num jogo contra o Fluminense, que finalizou 17 vezes, finalizou 10 vezes mais que o Flamengo. Acho até que o Fluminense foi melhor que o Flamengo. Defensivamente, o Flamengo ofereceu muitos espaços e por isso até o Hugo trabalhou bastante. Nesse caso específico, acabou sendo a redenção dele, para ele mostrar realmente que quem comanda a mente dele é ele, né? E não o externo, que acabava muitas vezes colocando
o Hugo como um goleiro já que não deveria vestir a camisa de um clube tão grande como o Flamengo. Acho que foi importante para ele, principalmente, mas foi para o Flamengo também, né? Porque graças ao Hugo, o Flamengo sai de campo com 3 pontos contra o Fluminense, que foi os 10 que gastou na Sul-Americana, né? Em finalizações foi quase a mesma quantidade contra o Flamengo. A diferença é que tinha o Hugo do outro lado. E o Flamengo volta a ter um goleiro confiável. Se não para titular, eu também acho que o Santos, em condições ideais, vai pegar a posição de volta, logo que tiver condição para isso. Mas só o fato desse rapaz ter tirado o peso, aquele processo de muralização que ele estava né? sofrendo, num Fla-Flu, que é o jogo ideal para isso. É por isso que eu achava que tinha que jogar esse jogo aí. É o divisor de águas. Né? Só o fato dele ter tirado esse peso, ele voltou a ser pelo menos um goleiro confiável, como os outros goleiros do elenco, como os outros goleiros de todos os outros clubes. Saiu o estigma do rapaz. Né? Então, acho que é precipitado falar, não, agora então não tem lugar para o Santos. Não é nada disso. Só o fato do Hugo ter voltado ao normal, a condição de um profissional que pode trabalhar com sossego, já é um grande ganho para ele e para o Flamengo. Acabou aquela história. Então, eu tenho minhas dúvidas. Manda aí. Eu acho que não é assim, não. Foi uma grande atuação, mas acho que da mesma forma que quando um goleiro tem uma falha, você não pode condená-lo e dizer que ele não serve mais. Ele fez um jogo, eu não sei se ele conquistou a confiança da torcida, ele tem que manter essa sequência. Se ele voltar a falhar no próximo jogo, então a gente vai falar que acabou a confiança. Aí ele faz um jogo excelente, voltou a confiança. Não pode ficar aleatório, a gente tem que seguir um caminho. O que eu estou dizendo é o seguinte, não foi uma falha que ele teve, foram várias. E nem 2, e nem 3. Ceará, Botafogo, foram Fluminense, várias. Atlético então, Mineiro. Eu não tiro mérito, e sempre quando eu falo das falhas, eu sempre digo, ele tem qualidade para ser goleiro do Flamengo e até da seleção brasileira. Ele já mostrou isso. Mas ele tem que ter controle emocional. E um goleiro do Flamengo ou da seleção não pode ficar falhando seguidamente, ainda mais em jogos decisivos, que ele vai acabar perdendo a vaga. É ou não é? A exigência é muito grande no futebol profissional, principalmente para um goleiro de um grande time ou de uma seleção. Repito, tem qualidade, mas ele não pode continuar com seguidas falhas. Eu só discordo do professor quando o professor diz acabou, reconquistou a confiança. Tenho minhas dúvidas. Não, a gente sabe o potencial que ele tem. As bolas que ele pegou ontem são bolas dentro das suas características positivas. Assim como as falhas são muito pontuais e técnicas em cima de limitações de formação dele como goleiro. Eu acho que essa questão do psicológico aí é só esse pedaço recente. As falhas do Hugo não são por causa da cabeça, são por causa da mão trocada errada, são por causa de que não sabia sair com o pé, já melhorou, são porque às vezes titubeia em saídas de bola, tomada de decisão, o que talvez seja até pior, né? Porque são erros de formação. Mas pode ter algo de mental também, professor. Eu concordo com você que tem algumas coisas técnicas, pode ser algo de mental a partir do momento que você tem 1, 2 falhas e o torcedor começa a pressionar e a vaiá-lo como chegou a ser vaiado antes de um jogo começar, o cara perde um pouco a confiança ou se vê muito pressionado e não estou dizendo que foi, mas pode ter contribuído para uma das últimas final, falhas. Sem dúvida, até porque foram muitas. Teve vaia ontem. Agora ele não é Teve vaia ontem, inclusive. Antes dele começar o show dele. No começo. No começo teve vaia para ele. Misturada com a turma do Fluminense embalando. Mas ainda tem um pessoalzinho que vai para Agora, acho que o principal é que ele não é um goleiro aleatório. Né? Eu fiz a comparação com o Muralha. O Muralha estava numa fase da vida que você sabia até onde o Muralha ia. Ele é um jovem que mostrou qualidades, que impressionou. Eu não sei se a gente vai fazer aquela pergunta se foi a melhor partida da vida dele, mas eu já voto que não é, porque a partida que ele apareceu contra o Palmeiras, acho que foi. Então, ele tem qualidades, você percebe que é um goleiro que tem de onde tirar. Por isso essa discussão de uma semana aqui. Se ele fosse um frangueirinho dos juniores, ninguém estava discutindo isso. Professor, eu vou lembrar. Foi uma das melhores, não foi? A de ontem foi uma das melhores. Talvez a segunda. Qual era a discussão na época da renovação do contrato do Diego Alves? Tinha um monte de gente falando. Pode mandar embora que já tem goleiro. Pode mandar embora que a gente já tem goleiro aqui. É isso. Então é por isso que a gente estava discutindo. Então esse rapaz tem muito potencial. E por isso que era uma pena a gente vê-lo no limiar de nunca mais, como falou o Elton, né? Talvez ele não tivesse nunca a chance de mostrar o seu valor. E ontem ele mostrou.
Acho que isso tem que ser valorizado. Isso responde também a dúvida que a gente responde em partes a dúvida que a gente tinha sobre como que é o dia a dia. O Paulo Souza não bancou o Hugo à toa. Ele mostrou ontem, ele deve fazer isso no treino. Será que o Paulo Souza não bancou o Hugo à toa ou ele bancou o Hugo porque ele também não tinha outra opção? Ele tinha uma Cunha. Ele não teria mudado? Mas opção ele mudaria? Tinha uma. Se ele tivesse o Santos à disposição, você não acha que ele teria trocado? Aí é o mundo do acho, né? Claro, é o que a gente está pensando aqui. Pode ser, porque o Santos chegou também para brigar pela titularidade, se não ser o titular absoluto. Mas, para mim, ele fala na coletiva, volta a repetir sobre confiança, ele conhece o trabalho, etc. Mas, para mim, responde que no dia a dia ele tem mostrado isso. O técnico não banca porque ele tira da cabeça, principalmente no momento do Hugo de falhas, de torcida pressionando. Para mim, no dia a dia, ele tem mostrado isso que ele mostrou ontem. Assim, claro que ele bancou. Você está corretíssima que ele bancou. Ele teve que bancar. Mas a minha pergunta é... As circunstâncias ajudaram, ele claro. bancou... Enquanto ele ainda tinha o Santos, ele também bancou. Mas será que depois das falhas contra o Ceará... será que ele não teria mudado se ele tivesse o Santos à disposição? Não sabemos. Né? A gente não sabe, né? A única coisa, assim, para completar aquilo que eu disse... De qualquer forma, deu certo, né? Foi muito bem contra o Flu. Parece uma fala cruel, mas é a realidade. Ele começa a reconquistar ele mesmo, confiança nele, confiança da torcida, de todo mundo, dos companheiros, com a grande atuação que ele teve ontem. Sim. Minha opinião, ele começa. Precisa ter uma sequência. Mas ele tem que manter isso. É isso que eu quero dizer que é cruel. Porque não adianta ele ter uma atuação espetacular como ele teve ontem e daqui a 1 ou 2 jogos falhar de novo. Aí ter 2 espetaculares, aí falha de... Infelizmente, isso parece um pouco cruel, mas é assim. É verdade, eu concordo. É a verdade, é a realidade. Para goleiro, ele pode até... Não precisa, vamos dizer assim, fechar o gol e ter atuações espetaculares todo jogo. Tudo bem, mas ele não pode ter falhas decisivas como ele vinha tendo. Se ele voltar... Vai voltar a corneta, a posição dele de titular vai ser questionada. Um grande goleiro, ele tem que manter uma sequência. Pode falhar de vez em quando. O Donnarumma outro dia entregou para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid ontem comemorou como campeão, não foi? Foi, mas é um cara que tem crédito. Sim, e ele não faz isso toda hora. O Hugo estava no vermelho, né? É isso que eu estou dizendo, ele tem uma sequência. Ele teve uma sequência negativa. Ele tem que se manter num nível bom. Eu acho que não sei se eu estou sendo muito... E também não é realidade. Se ele for muito exigido nos próximos jogos também e for muito bem, isso significa que tem alguma coisa errada com o Flamengo. Porque se o goleiro vai ser a melhor figura do jogo, aí a gente tem que olhar um outro lado também. Opa, tem coisa errada aí. No futebol, a última impressão é muito importante, né? Vamos supor que o Santos se recupere de hoje para amanhã e ele vá para o banco. Ele já vai numa condição melhor do que iria com aquela última impressão das falhas. Ele é o goleiro que ganhou o Fla-Flu. Mas o goleiro do estofo, né? Já é um ganho. Eu acho que o Paulo Souza já demonstrou, e acredito que ele não vai mudar, que ele vai manter um no Brasileirão e outro nas Copas, principalmente na Libertadores, não é assim? Pode ser. Acho que é até inteligente do ponto de vista da evolução, da retomada do Hugo, né? Ele precisa de jogos para mostrar isso. O que eu acho que pode parar um pouquinho agora são as vaias, né? Porque assim, vamos lá, parar, já não devia nem estar existindo. Final do jogo, crítica, redes sociais, às vezes, não dá e tal. Também com muito cuidado nas redes sociais, pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que exagera, tem ameaça de morte e tal. Mas críticas e tal, elas acontecem. Eu já falei aqui, vaiar o goleiro do próprio time dentro do jogo é uma das maiores burrices. É um tiro no pé. É um tiro no pé, entendeu? É uma das coisas mais estapafúrdias que eu já vi na minha vida. Você vaiar o seu... Independente goleiro, atacante, mas principalmente goleiro, que é uma posição muito delicada. Ali, se o atacante perder um gol, ele vai ter oportunidade depois de se recuperar, tentar fazer um outro e tal. Se o goleiro falhar, a bola já entrou, já era, não recupera mais. Já tomou aquele gol lá e já aumenta a pressão mais ainda. Então, assim, uma das coisas mais tapafúrdias é você vaiar o seu goleiro durante o jogo. Quer vaiar depois e tal, tudo bem. Mas durante o jogo não dá. Então, se já estava errado, agora então, se persistirem as vaias, depois desta atuação,
aí eu não sei para onde a gente vai. Não vamos então eu acho que pelo menos estancou esse sangramento aí, né? É isso. Acho que você já tem uma resposta mais positiva no próximo jogo. Ele que precisava vai ser muito bom para ele. Agora, precisava então, é que tal. Você falou semana passada, professor, ele tem que fazer uma baita atuação contra o Fluminense. O Fla-Flu é antibiótico, chega assim, já não resolveu, matou a infecção. Injeção. Não é? Então, mas é que tá, o Fla-Flu, ele deu uma diminuída dos sintomas ou ele curou a doença? Não, só o tempo dirá. Você diz em relação ao Hugo ou ao Flamengo? Não, ao Hugo. Flamengo a gente vai chegar lá, falando do Hugo Hugo agora. tem um pouco disso que o Abel falou. Se ele continuar sofrendo os gols, vai voltar tudo. Vai voltar até a vaia, né? Não é o último Fla-Flu da vida dele. Daqui a pouco ele falha num Fla-Flu, aí pronto. Aí volta tudo. Eu só acho que o Hugo, pelo goleiro que é, pelo potencial que tem, tirando as falhas pontuais que a gente também apontou, mas ele tem muitas qualidades. Sim. Eu só acho que ele é um goleiro que a tendência é que ele seja curado por si. Não por efeito mágico do Fla-Flu, mas é que isso que ele fez mostra muitas qualidades que ele tem. Deu sorte, não é no sentido pejorativo, mas deu sorte que as bolas desse jogo são as bolas justamente boas dele pegar, que chamam qualidades que ele tem, né? Crescer na frente do adversário, ir buscar, isso ele faz bem. Que é muito parecido com aquele jogo do Palmeiras também, o jogo que ele apareceu. Sim, sim. Eram bolas ao feitio das qualidades dele. Então também tem muito disso, né? Precisa ver como serão esses outros jogos. Fã de Esportes está participando aí, vamos lá, vamos no Twitter. Eu acho que é comentário sobre o Hugo, imagina. Pedro Ricardo, bom dia, Pedrão. Legal ter você com a gente, hein? A zaga falha demais. Nem o Courtois salvaria o Flamengo. Não, salvaria sim. Courtois salva tudo. Que isso, Pedrão? Tudo. Courtois salva tudo. Olha só, com o Davi Luiz ali, como é que é? Notório o quê? É uma crítica ao Davi Luiz ali, né? É notória a queda de rendimento. Cornetou, hein? Cornetou, hein? O pessoal tá falando que a atuação do Hugo domingo pra gente esquecer o Courtois no sábado. Não tem como, né? Hugo, parabéns, parabéns. Agora, tem uma corneta ali pro Davi Luiz, hein? Tem uma corneta ali pro Davi Luiz. Concorda, Elton? Ali com o Fã de Esportes, na cornetada no Davi Luiz? Há um bom tempo a gente percebe o Davi Luiz não fazendo boas partidas. A gente já falou isso aqui, inclusive, né, William? Que a gente já viu a defesa do Flamengo ter desempenho melhor do que a gente tem visto nos últimos jogos. O Flamengo, por muitas vezes que precisa fazer essa marcação alta, a recomposição é uma tragédia. Muitas vezes o Davi Luiz correndo atrás de um ponta ali pelo lado esquerdo, ele não consegue acompanhar. O Davi Luiz, ele tem sido importante nesse... Ele é um zagueiro que constrói o jogo, né? E algumas vezes ele até participa de jogadas de gol. Ele participou do gol do Isla, por exemplo, né? Que acabou sendo um gol contra. Ele consegue também dar o passe para assistência, mas a principal função é ali dentro do sistema defensivo. E muitas vezes isso tem deixado a desejar. Ele pode ter uma boa técnica, e ele tem uma boa técnica. Mas dentro do sistema defensivo do Flamengo, tem sim deixado a desejar. E eu falei aqui, né, 17 finalizações do Fluminense, e muitas dessas finalizações em jogadas onde muitos atacantes do Fluminense partiam mano a mano com a defesa do Flamengo. E a defesa lenta não consegue acompanhar. Agora, trazendo mais para o Flamengo, daqui a pouco eu quero falar do Andréas Pereira também, hein? Opa, meteu gol, deu assistência, jogadinha legal ali com o Gabigol. Vamos falar dele daqui a pouquinho, porque tá para terminar. E o Paulo Souza falou sobre ele na coletiva também. Então tá para terminar esse prazo do Andréas Pereira. Tem um mesinho aí para se acertar com o Manchester United. E a dúvida era, né? Aí vai ficar, não vai ficar? Vai pegar esse dinheiro, guardar para trazer o... que é apaixonado pelo Flamengo, Vidal, que nossa senhora, ai, Flamengo, né? Vamos falar sobre isso já já. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.